Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: "Você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus." Então a mulher procurou o marido e disse: "Um homem de Deus falou comigo, ele parecia um anjo de Deus e isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho, e mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida." Então Manoá orou ao Senhor dizendo: "Ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer." Deus fez o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde ele estava e disse: "O homem que falou comigo outro dia apareceu novamente." Manoá se levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: "Você é o homem que falou com a minha mulher?" "Sim", respondeu ele. Então Manoá disse: "Quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer?" O anjo do Senhor respondeu: "A sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse." Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor e disse: "Por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você." "Se eu ficar, não comerei a sua comida", respondeu o anjo. "Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor." Manoá disse: "Qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem quando acontecer aquilo que você disse." "Por que você quer saber o meu nome?" perguntou o anjo. "O meu nome é um mistério." Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse à mulher: "Nós vamos morrer porque vimos Deus." Porém ela respondeu: "Se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado nossas ofertas. Ele não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas." A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Juízes, capítulo 14. O casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: "Eu vi em Timna uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela." Mas o seu pai e a sua mãe responderam: "Por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus, aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo?" Mas Sansão disse ao seu pai: "É aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto." O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo.
Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com os seus pais até a cidade de Timna. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timna, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta. E ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon, e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito. E disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo, que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados, e os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Sansão derrota os filisteus.
Os filisteus foram, acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus, não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. E ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor: tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos desta gente que não pratica a circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Juízes capítulo 16. Sansão em Gaza. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Sansão e Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga, como é que alguém pode amarrar você? Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim.
Diga, como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao Deus Dagom assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo. Com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus! Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos.